Olá pessoal, esse é o vídeo de apresentação do projeto de extensão Matemática do Ensino Médio, videoaulas para o ingresso e a permanência no ensino superior. Esse vídeo vai ser o primeiro, né, de uma série de vídeos, vai ser uma playlist completa sobre os assuntos de matemática, especialmente do ensino médio, voltados para, como o nome do projeto diz, para os cursos de exatas, tá certo? Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, me chamo João Antônio Miranda Gondim, eu sou professor do Departamento de Matemática e já há vários anos eu tenho ensinado disciplinas de cálculo e eu tenho verificado que um dos principais entraves no aprendizado dos meus alunos dos conceitos do ensino superior, né, dos conceitos do cálculo, mais notadamente limites, derivadas e as integrais, vem de deficiências mais básicas de determinados conteúdos que são muito importantes para o estudo do cálculo, como é o caso das funções, da trigonometria, certo? Logaritmos, e também para outras disciplinas como geometria analítica, por exemplo, em que é bastante importante, também na geometria analítica quanto na álgebra linear, o estudo das matrizes, o estudo dos determinantes, dos sistemas de equações lineares. E esses assuntos, eles eram bastante enfatizados no ensino médio há alguns anos, mas por diversas razões deixaram de ser tão enfatizados assim. E diversas coisas que, na minha época de estudante de ensino médio, que nem faz tanto tempo assim, eu aprendi no ensino médio, tá? Muita coisa sobre funções que eu, quando ingressei no ensino superior, eu, eu percebi que eu precisava saber, eu já tinha estudado no ensino médio, já tinha estudado bem no ensino médio, tá? Era outro contexto, os vestibulares das principais universidades do Brasil funcionavam com uma prova específica. Aqui, especialmente na Universidade Federal de Pernambuco, nós tínhamos uma segunda fase do vestibular em que cada curso tinha certas provas específicas. Então, por exemplo, se você queria ingressar num curso de exatas, no curso de engenharia, no curso de matemática, física, enfim, você tinha que fazer, além de uma prova geral, né, que envolvia todas as áreas, que era um nível mais elementar, digamos assim. Era difícil, não vou negar isso, mas pegava um conhecimento mais geral daqueles assuntos. Também envolviam, você também tinha que fazer provas específicas. Então, o aluno que ia para a engenharia tinha que fazer 16 exercícios, né? Tinha que fazer uma prova com 16 questões de matemática, 16 questões de física, 16 questões de química, além da redação. E isso, de alguns anos para cá, não é feito mais, o que termina fazendo com que a única matemática que o estudante de ensino médio fica sendo avaliado passe a ser a matemática do Enem. O Enem é uma boa prova, mas ela não enfatiza tanto assim a matemática que é necessária para o bom aproveitamento do ensino superior. Para você conseguir fazer bem um curso de cálculo, por exemplo, que é a disciplina que eu estou lecionando agora, você precisa ter uma boa base sobre funções, você precisa saber o que é, como é que lida bem com funções do segundo grau, do primeiro grau, funções exponenciais, funções logarítmicas, além das regras, né, das propriedades que envolvem esses tipos de funções. Então, operações algébricas entre essas coisas, além das funções trigonométricas, do seno, do cosseno, transformações trigonométricas, seno da soma, cosseno da soma, tangente da soma, como é que é o período para essas funções, como é que é o gráfico delas, certo? Além de outras operações, como polinômios, por exemplo, como é que você faz para determinar raízes de um certo polinômio. Em geral, você faz por tentativa e erro, por certas abordagens para como que você escolhe os valores que são candidatos a serem raízes, para não sair procurando totalmente de forma aleatória, tá? Então, qual é o objetivo deste projeto de extensão? É a gente formar um acervo de vídeos sobre matemática do ensino médio que vai servir de quê? De referência para os alunos que ingressarem aqui na UFPE. E claro, não somente para a UFPE, né, por meio do YouTube, do nosso projeto, os vídeos vão ficar acessíveis para qualquer pessoa que os encontre ou que sinta a necessidade de estudar esse tipo de coisa.
E a gente vai falar sobre esses assuntos que eu mencionei, além de conteúdos de matemática mais elementar, digamos assim, como problemas envolvendo racionalização, envolvendo fatoração de expressões, envolvendo produtos notáveis, certo? Expansões binomiais, todo tipo de coisa que é útil quando você vai fazer um curso de cálculo. Esse tipo de coisa é bastante importante no início do curso de cálculo, quando você está lidando com problemas sobre limites, certo? Nos limites você envolve muito esse tipo de coisa. Então, eu vou ter vários vídeos falando sobre isso, certo? Falando sobre operações algébricas com esse tipo de coisa, fatorações, produtos notáveis, a gente vai lidar bastante com isso. Vamos lidar com conjuntos, com funções, com trigonometria, com polinômios, tá certo? Eventualmente a gente também vai chegar em outros conteúdos mais necessários para outras disciplinas, como a geometria analítica, como a álgebra linear, mas não é o foco inicial desse projeto. Vamos iniciar, pelo menos nessa primeira execução do projeto, com os conteúdos voltados para o cálculo, né? Que em algumas universidades é até chamado de uma disciplina como se fosse pré-cálculo, certo? Então, o que é que a gente vai abordar nesse curso aqui, né? Vão ser vários vídeos, tá? Esses vídeos vão ser baseados num curso que eu dei quando eu era professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lá nós tínhamos uma disciplina chamada Matemática Elementar, que funcionava da seguinte forma. A gente fazia meio que um questionário com os alunos ingressantes no curso e se o estudante tirasse uma nota acima de um certo valor nessa avaliação, a gente dizia, olha, a gente recomenda já que você vá fazer cálculo 1, porque você já apresentou um nível que a gente considera que é um nível suficiente para fazer cálculo 1 sem muitos problemas, certo? Mas se ficasse abaixo, a gente dizia, olha, a gente oferece essa disciplina aqui, essa disciplina é uma disciplina letiva, então a gente não pode obrigar você a fazer esse curso. Se você fizer ela vai ser no mesmo horário, que seria cálculo 1, então não vai dar para cursar as duas. Mas cursar essa disciplina pode lhe ajudar a fazer uma disciplina de cálculo 1 de uma forma menos difícil depois, quando você chegar no momento de realmente cursá-la, certo? A primeira vez que essa disciplina foi lecionada, fui eu que lecionei, ao lado de outra professora colega minha. E a sensação que a gente teve, pelo menos com os alunos que fizeram a disciplina e depois a gente acompanhou ao longo dos semestres seguintes em outras disciplinas de cálculo, como cálculo 1, cálculo 2, enfim, era que o resultado que esses discentes tinham nas disciplinas que vinham mais à frente tinha sido fortemente favorecido pela experiência que eles tinham tido com essa primeira disciplina, tá? Então, meio que por um lado, pode acabar parecendo que fazer essa disciplina você estaria atrasando o curso, mas de certa forma não. Você estava facilitando o avanço nos cálculos mais para frente e meio que não avançando tanto agora para avançar com mais velocidade mais na frente. Pois bem, nessa época eu escrevi uma apostila que era formada pelas minhas notas de aula dessa disciplina, certo? Esse material está sendo atualizado com mais exemplos, com mais material também, material que não estava envolvido no assunto dessa disciplina especificamente, certo? Material que já foi lecionado por mim também quando eu lecionei, quando eu era professor substituto da UFPE, numa disciplina chamada Matemática L1. A disciplina de Matemática Elementar ela havia sido lecionada para ingressantes dos cursos de engenharia da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, da UFRPE, enquanto a de Matemática L1 tinha sido lecionada para alunos da licenciatura de Matemática e Física da UFPE. Tá? A de Matemática Elementar foi em 2018, no segundo semestre, e a Matemática L1 também foi no primeiro semestre de 2018, no caso. E aí, nesses dois cursos, eu escrevi o material, já tenho esse material salvo. A de Matemática Elementar está toda digitada, basicamente, precisa passar por algumas correções, enfim, e alguma atualização. E a de Matemática L1, esse finalzinho extra aí que falta, vai ser digitado ao longo do projeto. E a gente pretende também disponibilizar esse material para vocês, tá? Para vocês poderem acompanhar o curso tanto
em forma de vídeos sobre o que está escrito lá, quanto em forma de material escrito. E com exercícios, lá esses exercícios serão resolvidos também aqui, a grande maioria deles, certo? Então, para que vocês possam acompanhar o curso de duas formas. O que é que era abordado nessa disciplina, né? Como eu falei, o que é que vai ter aqui? A gente vai trabalhar com métodos algébricos, tá, em geral, então como produtos notáveis, então aquela coisa de A mais B ao quadrado, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, isso aí vai ser trabalhado nessa parte inicial da disciplina, tá, desse curso de extensão. Também outros produtos notáveis, outras expressões como A ao quadrado do menos B ao quadrado fica o produto da soma pela diferença, e coisas análogas como a diferença entre cubos, diferença entre sei lá, A elevado a n menos B elevado a n, esse tipo de coisa. Fatorações, que na realidade é a mesma coisa, só que olhando com outro ponto de vista, certo? Fatorações, racionalizações, né? Lidar com raízes, então a gente vai mexer com racionalizações, então a gente vai mexer com tanto com potências, certo, quanto raízes, mexer com propriedades dessas coisas, né? Multiplicação de potências de mesma base, potência de potência, raízes também, quando você tiver uma raiz dentro da outra, que acontece, como que lida com esse tipo de coisa, tá? Depois que a gente passar daqui, a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntos, certo? Vai ser uma parte mais rápida sobre conjuntos, porque a gente vai precisar só do necessário para conseguir avançar para a parte realmente de funções. E aí a gente vai falar sobre funções. Quando chegar em funções, aí vai ter bastante coisa para falar. Quer ver, se você for olhar para qualquer curso de cálculo, pelo menos da forma como eles são feitos aqui na UFPE, os cálculos, eles em geral, eles lidam com o estudo de funções. Só que estudo de funções usando ferramentas do cálculo diferencial. Que ferramentas são essas? Os limites, que são a ferramenta principal, né? Porque as outras duas ferramentas decorrem da ferramenta chamada limites. Então você tem as derivadas, que costumam envolver problemas que envolvem taxas de variação, tá certo? E as integrais, que costumam resolver problemas que envolvem áreas, volumes ou enfim. Então são abordagens distintas para o mesmo tipo de problema e todas elas envolvem o conceito de limite. E tudo sobre funções. Você quer entender funções. Então você quer entender você olhando para o gráfico, quer entender como é que calcula a área abaixo do gráfico de alguma função dentro de um certo intervalo. Ou então, quando você olha para o gráfico de uma função, você quer achar qual é a equação da reta tangente ao gráfico daquela função, quer determinar qual é o valor máximo da função dentro de um intervalo, qual é o valor mínimo, tá certo? Todo esse tipo de coisa é estudado com cálculo, tá? Então tudo funciona do ponto de vista das funções. Você quer estudar as funções e aí você precisa ter uma base de funções. Que base de funções é essa que a gente vai precisar? A gente vai precisar trabalhar com funções polinomiais, então, polinômios. Daí a gente envolve também, a gente já abrange nessa parte funções do primeiro grau, do segundo grau, o estudo do vértice, né? Os máximos e mínimos nesse aspecto, que já são uma introdução ao que você precisa fazer no curso de cálculo. Então, funções polinomiais, também polinômios de grau mais alto, né? Funções do terceiro grau, quarto grau, como que você tenta determinar raízes nesse caso, que em geral não é uma tarefa simples, tá certo? O segundo grau é ótimo, funciona muito bem. Com o terceiro grau, quarto grau, ainda existem fórmulas, ainda existem abordagens que você consegue caracterizar todas as raízes daquela função, mas dá muito mais trabalho do que a simples fórmula de Bhaskara, beleza? Então existem outras abordagens que funcionam como pesquisa de raízes. Você usa certas propriedades para pensar, se esse polinômio tiver alguma raiz real, ela vai ter que ser assim. Se tiver alguma raiz racional, ela vai ter que ser assim. E aí usar estratégias para, achando uma raiz, você simplifica aquele polinômio para obter um outro polinômio, que as outras raízes dele vão ser raízes desse outro polinômio, só que ele vai ter grau mais baixo. Quanto menor for o grau, mais simples de resolver, que se você continuar fazendo isso, uma hora vai chegar no segundo grau, e aí no segundo grau faz Bhaskara. Então esse tipo de abordagem a gente também vai estudar aqui nessa disciplina, tá certo? Então polinômios, primeiro e segundo grau, mais notadamente, mas também de outros graus, funções exponenciais,
exponenciais, funções logarítmicas, então eu vou colocar como logaritmos em geral, não só como funções logarítmicas, mas também para lidar com as propriedades dos logaritmos, o que é que eles representam, certo? Como função inversa da exponencial. Então, primeiro, o que é uma função inversa, o que é que uma função inversa faz, certo? Que isso também é muito importante no cálculo, quando a gente vai abordar funções trigonométricas inversas. Falando sobre isso, a gente também vai estudar trigonometria. Função seno, função cosseno, função tangente e as outras, função secante, função cossecante, cotangente, começando com o ponto de vista mais da trigonometria no triângulo retângulo mesmo, então aquela coisa de cateto oposto sobre hipotenusa, enfim, certo? Das relações métricas dentro de um triângulo retângulo, e depois generalizar para seno, cosseno e tangente de ângulos que não necessariamente sejam ângulos internos de um triângulo retângulo. Então você possa ter, por exemplo, o seno e cosseno de, sei lá, 120 graus, 240 graus, que aí não tem nem como ser nem ângulo de um triângulo, né? Mas enfim. E olhar para elas como funções de variável real, como é que ficam seus gráficos, são funções periódicas, então como é que é o período delas, como que fazer modificações nessas funções, mexe com o período, mexe com a amplitude. Esse tipo de coisa também é muito importante para estudar em outras disciplinas, como física, por exemplo, quando você vai para movimento harmônico simples. Toda essa análise funciona muito bem para entender esses outros tipos de problemas, tá? Da mesma forma que funções do primeiro grau, do segundo grau, enfim, funcionam também muito bem para você entender outros tipos de problemas de física, como cinemática, mecânica, tá bom? Então a gente vai ver todas essas coisas ao longo desse curso. Vamos fazer muitos exercícios, certo? De todos esses assuntos. Esses exercícios vão envolver muitas coisas que vão ser direcionadas para como que esses conteúdos são abordados dentro do curso de cálculo, especialmente, mas também para exercícios de aprofundamento. Porque, bem, eu quero entender isso aqui no nível X, eu quero entender isso aqui nesse nível, que é o suficiente, que é necessário, vamos dizer assim, para que eu consiga entender bem o curso de cálculo. Mas então, se eu quero entender isso nesse nível, eu não posso almejar tratar esse assunto simplesmente nesse nível aqui. Porque se eu mirar nesse nível, talvez o que eu consiga entender seja esse nível aqui. E esse nível aqui ainda vai me apresentar algumas dificuldades, algumas lacunas, certo? Então eu quero chegar aqui, então eu vou mirar nesse nível aqui. Porque se eu não conseguir chegar aqui, beleza. Mas se eu chegar aqui, eu ainda vou ter o entendimento do que eu necessito para fazer bem um curso de cálculo em qualquer universidade, tá? Isso aqui vai ser direcionado para a realidade da UFPE, que é onde esse projeto está inserido, mas se aplica para qualquer universidade, qualquer curso de cálculo no Brasil, ou até no mundo, se você estiver vendo isso e você entender o que eu estou falando em português, você vai se beneficiar bastante por essas aulas, tá? O ideal seria o quê? Seria que a gente pudesse, já que não dá para fazer esse aprofundamento no ensino médio, nesse momento, o ideal mesmo, na minha opinião agora, tá? Na minha opinião, o que precisaria ser feito era que voltasse a ser o vestibular como era antes, mas com as provas específicas. Então, a gente, como universidade, a gente poderia escolher, né, o que os alunos que a gente vai receber para os nossos cursos, o que é que a gente acha que eles devem saber, tá certo? Não somente uma formação mais geral em matemática, em física, em química, enfim, e bem como nos outros cursos. Isso é o que eu acho que seria o ideal, mas já que isso não é possível, no momento, pelo menos, a gente não pode ficar simplesmente aceitando as coisas do jeito que estão e não fazer nada pelos alunos, porque também não é culpa deles, que eles não estão tendo tanto acesso assim a esse conteúdo. Até porque, bem, eu também não julgo tanto as escolas, não, já que a coisa não é tão enfatizada assim no Enem, é uma coisa mais que é direcionada para quem vai para o ensino superior em um curso de exatas, beleza, tá. Então, a escola quer, no fim das contas, né, a maioria das escolas, ao menos, quer uma aprovação no vestibular ali para contabilizar no final do ano, enfim. Então, ela também não vai entrar tanto nesses aspectos. Já que a gente não pode, a gente também tem certos entraves para colocar disciplinas obrigatórias antes de cálculo, colocar tipo um pré-cálculo
obrigatório, alguma coisa a gente tem que fazer, tá? E o que eu estou tentando fazer aqui dentro desse projeto, junto também dos outros membros da equipe executora, dos alunos que estão me auxiliando nisso, é oferecer esse tipo de ferramenta para que os estudantes possam ter um desempenho melhor no curso das engenharias em geral ou nos cursos de exatas que a gente trabalha aqui, tá? E para isso a gente vai trabalhar nesse projeto com esses assuntos: produtos notáveis, fatorações, racionalizações, potências, raízes, conjuntos, o básico, e especialmente o estudo das funções. Todos esses tipos aí a gente vai estudar detalhadamente, tá? Com deduções das propriedades sempre que possível, sempre que não for alguma demonstração que seja muito complicada, que vai consumir muito tempo. Eu posso até deixar todas as demonstrações de qualquer coisa e dizer assim, esse vídeo aqui ele é um vídeo de aprofundamento, fica um vídeo como opcional. Ele não é um vídeo necessário, mas quem quiser aprofundar, pode ver. Então, é uma coisa que eu considero fazer ao longo do projeto, tá? Então, é isso. Vou finalizar por aqui. E em breve teremos novos vídeos, tá? Teremos o Instagram, teremos divulgação em mídias digitais, certo? E eu conto com vocês aqui com a colaboração, com deixarem o like nesse vídeo, compartilharem ele com o maior número de pessoas que vocês puderem e divulgarem, tá? Que esse projeto está em andamento, que ele é feito basicamente para vocês, para tentar facilitar o desenvolvimento de vocês dentro da universidade, tá? Então é isso, certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.